Oi, pessoal! Tudo bem? O nosso assunto de hoje é a pergunta top número 1 de todo mundo, que é: mas professora, um psicólogo não precisa denunciar o paciente, o cliente, quando ele comete um crime e ele conta pra gente? É sua dúvida também, né? Pois é. Se não é sua, de algum colega seu. E essa é a dúvida mais frequente. Eu separei um material aqui para conversar com vocês a esse respeito, vários tópicos que eu vou tratar. E cada live que eu fizer, eu acho que tem 2 ou 3 exceções, eu vou mandar materiais para vocês, tá? Não me perguntem como é que isso vai acontecer, tá? O pessoal da produção é que sabe como é que faz isso, mas eu separei aqui alguns arquivos, tá? Artigos científicos, enfim, materiais sérios, né? De um bom embasamento teórico para aprofundar esses temas que eu vou conversar com vocês. Então, no nosso encontro de hoje, eu estou mandando para vocês aí o Código de Ética do Psicólogo. Aquele que todo mundo diz que leu, mas esquece o que está escrito. Baixa e põe numa pasta lá, em algum lugar, e nunca mais olha, não é isso? Então, o arquivo de hoje vai ser esse. Eu vou mandar vários arquivos para vocês. Doutora, se chega um paciente para mim e me diz que ele cometeu um crime, ou que ele está pensando em cometer um crime, eu tenho que denunciar ele, não é? Não é? Será? Então, olha só o que eu quero contar para vocês. Por isso que eu digo que é importante a gente conhecer aqui um pouquinho das leis, né? Minimamente, mesmo que você ainda não esteja trabalhando nessa área. No Brasil, assim como em outros países, nós temos uma legislação toda pronta. Vários advogados também, né, defendem aí os direitos de pessoas que cometeram crimes. Então, a primeira coisa que eu quero que você saiba é o seguinte: nem eu, nem os advogados criminalistas defendemos bandidos. Nós defendemos os direitos legais ali, os direitos, né, constitucionais, né, de pessoas que cometeram crimes, tá? Então, ninguém aqui é a favor de violência, ninguém aqui acha bacana o que eles fizeram, nada disso, ok? Então, essa coisa de dizer assim, você defende bandido? Não defendo bandido nenhum, né? O que eu defendo é o que está escrito lá na lei, que não fui eu que fiz, né? Que a lei seja igual para todo mundo. A primeira lei que a gente precisa saber é o direito à ampla defesa, né? Todos nós, gente, eu, vocês, qualquer pessoa aí que cometer qualquer ato ilícito, né, querendo ou sem querer, né, a gente tem direito a essa ampla defesa. Então, a gente tem direito a ter um advogado, a gente tem direito a juntar provas, a gente tem direito de ter o auxílio de peritos, de especialistas, né, cuidando da nossa defesa, tá? Então, assim, imagina, não ia precisar existir praticamente advogado, né, se ninguém tivesse cometido nada de errado. Então, óbvio que a gente trabalha com pessoas que são culpadas sim, né, e que fizeram coisas erradas, né? E tanto para o direito quanto para a psicologia forense, não importa se você é culpado ou se você é inocente, né? A gente vai olhar ali os direitos daquela pessoa e vamos ver o que é possível oferecer para essas pessoas, certo? A segunda coisa que eu quero que você tenha muito em mente é a questão daquele termozinho em latim, todo mundo já deve ter ouvido falar, né? O indubio pro réu. Ou seja, todo mundo é inocente até que isso acontece muito, né? Eu vou querer uma sonoplastia aqui também, né? Pois não acontece muito porque no Brasil, principalmente, a gente tem agora a figura dos tribunais das redes sociais, né? Não? O pessoal já condena a galera no Facebook, não sabe nem o que aconteceu, o que está por trás daquela história, sabe coisa nenhuma do assunto, mas já dá lá o veredito, fala: esse cara aí é psicopata, essa mulher tem que apodrecer na cadeia, né? Assim. Mas, antes de existir aí o tribunal do Facebook, a gente tem que lembrar que existe essa questão de que todo mundo é inocente. Por exemplo, você sabia que quando uma pessoa comete um crime, você não pode, antes dela ser julgada e condenada, você não pode pegar a foto dela, né, como muita gente gosta de fazer, e colocar lá no Facebook: fulano aterrorizou, fez não sei o quê.
Gente, isso cai ali calúnia, injúria e difamação. Porque para a gente dizer que fulano ou fulana realmente é ou são culpados, precisa passar pelo rito jurídico, né? Precisa passar pelo processo de inquérito, precisa passar por um julgamento, precisa receber uma sentença, tá? Então, não somos nós, né, que vamos decidir quem é culpado, quem é inocente. Para isso existem advogados, promotores, defensores e juízes e desembargadores, tá bom? Então, o indúbio pro réu existe porque muitas e muitas vezes as pessoas elas são condenadas, né, sendo inocentes. E agora eu quero que você pare para refletir um pouquinho, imaginar a situação de um primo seu aí ser falsamente acusado de um crime e acabar no corredor da morte dos Estados Unidos. É legal? Não. Aliás, nunca é legal quando é com gente perto de nós, né? Gente perto da gente que comete crime não é nem bandido, né? Ah, ele deu um passo em falso, né? Bandido é o outro, né? Se é o nosso primo, se é o nosso pai, se é o nosso filho, aí não. Aí a gente já pega mais leve, a gente não chama nem de bandido, né? Sim? Então vamos lá. Relação a essa questão dependendo da configuração aí do seu trabalho e dizer que cometeu um crime ou que tem vontade de cometer um crime, bom, se essa pessoa já cometeu esse crime, primeiro que você não tem nem certeza se isso é verdade ou se essa pessoa está inventando essa historinha, certo? Segundo, você tem provas contra essa pessoa, tirando a fala dela? Entendeu? Como a coisa não é nada simples, tá? Então, não é bem assim, a coisa não é tão fácil. Fulano chegou no meu consultório e falou que vai matar a mãe dele, a hora que ele sair, eu vou passar a mão no telefone e vou ligar pra polícia. Vai ligar pra polícia e vai dizer o quê? Né? Então, tem muita coisa envolvida nisso e eu vou conversar um pouquinho, né, sobre isso com vocês hoje. Vamos adiante para pensar em todos os pontos, né? Muita gente me pergunta assim, professora, mas e qual é a certeza que a senhora tem que essa pessoa não vai sair do seu consultório e não vai matar a mãe? Nenhuma. Vocês têm certeza de alguma coisa na vida? A gente tem uma certeza, né, na existência. Para quem tá me vendo aqui a primeira vez, deixa eu só avisar, tá? Eu sou da fenomenologia, né? Então, de vez em quando, eu vou dar umas filosofadas legais aqui com vocês. A única certeza humana é a morte, né? A nossa, né? Dos outros também, mas a gente não tem como saber. Eu não tenho como saber se um aluno não vai entrar em sala de aula armado e vai dar um tiro em mim. Quem dirá um paciente, né? Então, essa certeza, ou essas certezas que a gente busca tanto na vida, so sorry. Inclusive, essa busca aí dessas certezas está angustiando bastante a gente agora nessa quarentena, né, gente? A gente quer saber quando vai acabar, quer saber... Não rola, né? Então, gente, não tem como saber, né, se uma pessoa vai sair e vai ou não vai matar a mãe. Então, eu não tenho como saber nem se vai, nem se não vai. Portanto, uma das coisas que eu trabalho aqui no meu curso de forense do canal é a avaliação de risco de reincidência e de violência, tá? Que eu trabalho com aquele instrumento canadense, o HCR20, tá? E no HCR20, quando a gente faz a avaliação, a gente indica a probabilidade baixa, média ou alta de uma violência acontecer, beleza? A gente não ganha junto uma bola de cristal, tá? Eu não sou a Madame Elisa que veja o futuro de ninguém, tá? Então, essa certeza não tem com ninguém. Aliás, você não tem certeza nem daquele paciente ou daquela paciente santa, queridinha, que chega lá no seu consultório, é toda boazinha, e um belo dia você recebe a notícia de que essa pessoa matou o vizinho, tá? Então, os seres humanos, eles são imprevisíveis. Alguns são mais previsíveis que outros, por isso que a gente tem instrumentos, né, para dar ter assim uma noção, uma probabilidade, né? Gente, todos nós somos capazes de matar, tá? Foi mal aí você que tá em quarentena com aquela pessoa ali, que, né? Deixa eu avisar pra você. Esse tipo de situação violenta geralmente ocorre quando os estressores ao redor de uma pessoa estão existindo em maior quantidade do que os recursos para lidar,
né, com as suas angústias, com esse estresse, tá? Então, qualquer pessoa que for levada ao limite pode matar. Essa é a triste realidade. Então, assim, o que a gente pode fazer é estimar mais ou menos, né, a possibilidade disso acontecer. Existe uma outra coisa nas leis também que a gente precisa saber, principalmente aqui no Brasil, que as pessoas, elas não devem, né, produzir provas contra si mesmos. Por isso que quando a pessoa é chamada a um tribunal, ela tem o direito de permanecer calada, se ela quiser, ela só fala na presença de um advogado, etc e tal, tá? Então, ninguém é obrigado a produzir provas contra si próprio. Agora, vamos falar aqui na Arapuca das Arapucas? Deixa eu te perguntar, você deve ser contra a violência, você que tá aí me assistindo, né? Eu acho que nenhuma pessoa em sã consciência pode ser a favor de violência de nenhuma espécie. E aí eu suponho que você também não goste de infanticídio, não goste de pedofilia, não goste de estupros, etc e tal. E você sonha com um dia que tudo isso vai acabar. Tamo junto, tá? Tamo junto. Esse é o meu trabalho. Agora, gente, vamos pensar o seguinte. Porque a vítima, né, poxa, passou por uma situação tão difícil. Pois é, só que essa violência já ocorreu, né? E você tá lá ajudando a cuidar dos danos, né, decorrentes dessa violência. E aí eu pergunto para você, não seria muito mais interessante se a gente abrisse um canal de escuta e de atendimento para pessoas que apenas ainda estão pensando em matar, estuprar, acolhimento técnico, né, que eu tô falando, que você se capacitasse e você ajudasse essa pessoa a lidar com essas pulsões, tá, de forma que ela não passe ao ato e você evite a existência de vítimas? Mas aí o que acontece com a gente que diz que a gente é contra a violência? Se o sujeito chega no nosso consultório e fala assim, olha, eu sonho muito com a minha sobrinha de 11 anos e eu tenho desejos sexuais por ela, qual é o nosso primeiro impulso? Passar a mão no telefone e denunciar para a polícia, tá? Com isso, você acha que você vai manter o vínculo terapêutico? Você acha que se essa pessoa for presa, primeiro que ele não vai ser preso só por sonhar com a sobrinha, né? Você perdeu esse canal de comunicação e você perdeu a possibilidade de ajudar essa pessoa a manejar. Nós da psicologia estamos cometendo um erro grosseiro, estamos permitindo que essas pessoas fiquem em silêncio porque a gente não tem escuta para elas, tá? E essas pessoas, por estarem sozinhas, sofrendo com as suas questões, acabam passando o ato. Agora é aquele momento tapa na cara, que quem já teve aula ao vivo, presencial comigo, já conhece, né? Tô vendo a Elisa aqui, que já foi a minha xará, né? Tem uns momentos tapa na cara no meio das aulas. Portanto, você que não tá dando escuta, tá? Pro teu paciente, você que não tá indo atrás de qualificação para trabalhar com esse tipo de caso, você torce o nariz e fala, eu não, vou trabalhar com gente que tem aí, né, fantasias pedofílicas, Deus me livre. Pois é, você, querida, querido, é corresponsável pelas vítimas que essa pessoa fizer. Por quê? Porque essa pessoa não encontrou, né, um lugar, um apoio, né, que permitisse com que ela desse conta de uma forma saudável e adaptativa das suas questões. Tá vendo que bobagem que a gente está fazendo? Então, vamos adiante. Eu separei aqui uns pedacinhos, tá, do Código de Ética para falar com vocês, coisinha rápida, só para dar base, né, fundamento teórico aqui. Aí eu comecei lá nos princípios fundamentais. Depois, quando você pegar o que eu mandei para você, ou o seu que você tem aí, olha lá. Item 2 dos princípios fundamentais. O psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades e contribuirá para a eliminação de quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. E aí, o que os meus colegas da psicologia fazem? Pegam isso aqui e interpretam, porque o ser humano é rei, né, e rainha de fazer essas interpretações, e aplica só no que te interessa. Então, a gente vai pensar só que as vítimas não podem ser vítimas de violência, então vamos denunciar o sujeito. Gente, mas você já parou para pensar que você está sendo negligente com seu paciente? Você já formou em psicologia?
Já? Se você não formou ainda, você vai formar. Deixa eu já te contar, você procura aqui no Google. Dá uma olhadinha de novo no juramento do psicólogo. Né? Dessa forma, né, você está sendo negligente com o seu paciente, tá? Claro que em toda situação, gente, a gente vai precisar refletir e pensar caso a caso qual a conduta adequada. Depois eu conto para vocês se algum dia eu já denunciei um paciente, tá bom? No artigo 2º daí do Código de Ética, ao psicólogo é vedado quaisquer atos que caracterizem negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, tá? Mas a minha pergunta para você é, o teu cliente, o teu paciente, é a pessoa que está na tua frente ou é a sogra dele que ele está pensando em matar? A gente tem uma responsabilidade social? Sim, com certeza. Mas pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila que em todas as situações assim, a gente vai trabalhar os limites, tá? Que essa pessoa não pode romper, os limites que ela precisa respeitar. E aí, essa altura, você já tá rindo aí sozinho, pensando, já vou comentar aqui. Professora, muita gente já rompeu esse limite com você. Então, vou contar para vocês só 2 casos que eu tive até hoje aí em 10 anos, foi ontem, tá? Que eu comecei. Mas é muito raro, tá? Até porque o limite, ele é buscado, né? Povo da psicanálise que tá me assistindo, né? Esse limite aí tem uma função de contenção, de holding também, tá? Quem conhece a teoria winnicottiana sabe o que eu tô falando. Deixa eu descer aqui e comentar na parte que eu gosto. Diz aqui também, lá no artigo 2º, é proibido, tá? Induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou de qualquer tipo de preconceito quando do exercício de suas funções profissionais. Portanto, aquela galera da cura gay, socorro, né, gente? Pelo amor de Deus, vamos voltar todo mundo para reciclagem aqui, porque, por favor. Então, olha só, quando a gente está falando aqui em convicção moral, ideológica, de orientação sexual ou qualquer tipo de preconceito, tá? A gente precisa tomar muito cuidado se realmente, gente, não é lá dentro de nós uma questão de contra-transferência, tá? Que tá falando mais alto, né? Porque você tem muita aversão à violência e você não está dando conta daquele conteúdo que está sendo colocado para você e você está contra-transferindo isso e atuando em cima do seu paciente, quando na verdade você acha que está sendo ético. Meus alunos que estão aqui me assistindo sabem do meu mantra, né? O mantra é faça terapia, né? Para você saber o que é teu, o que é do paciente. Depois aqui também, no item 2, o uso de conhecimento e a utilização de práticas psicológicas como instrumentos de castigo, tortura ou qualquer forma de violência. Tá? Então, na próxima terapia, você vai lá conversar se esse seu desejo muito grande de prender as pessoas, né? Realmente é teu ou se você está querendo seguir o código de ética, porque essa resposta aí só você vai ter, tá bom? E aí, chegando aqui, deixa eu ver, pulei um pedacinho aqui, calma aí, chegando lá. Depois no artigo 9º, me acompanha lá, olha só. É dever, agora a gente vai começar a falar um pouquinho de semântica, tá? Dever, verbo dever, eu devo, você deve. Quando eu digo que você deve estudar, significa que você tem que estudar, né? É quase com uma obrigação. Então, dever, tá? É dever do psicólogo respeitar o sigilo profissional, a intimidade das pessoas, grupos ou organizações. Guardou esse verbo aí? Risca lá no seu código de ética, bota um marca-texto, tá? Você deve, você tem, tá? É uma obrigação. Aí você passa ali para o artigo 10º. Nas situações em que se configure conflito entre as exigências decorrentes, né, do disposto no artigo 9º, que é esse, né, que eu acabei de ler, e as afirmações dos princípios fundamentais desse código, excetuando-se os casos previstos em lei. Gente, na quadra de vocês também passam as motocicletas assim que fazem um barulho horrorizante? Pra quê, né? Tanto barulho, enfim. Excetuando-se então os casos previstos em lei, o psicólogo poderá. Você me acompanhou?
poderá. Poderá é do verbo poder, né? Que ele é uma coisa optativa, né? Você pode estudar, você pode sair da live, você pode daqui a pouco assistir um filme, você pode. É obrigação? Não. É uma coisa aqui optativa, tá? Então, o psicólogo pode decidir pela quebra de sigilo, baseando sua decisão na busca do menor prejuízo. E a galera esquece a diferença desses dois verbos, né? Entre pode e deve, né? E já chega para mim e fala, professor, tá escrito que o psicólogo tem que denunciar. Não tem. Isso não tá escrito aqui, não. Mostra aqui pra titia Elisa se está escrito aqui. Não tá, não. E aí, por que esse artigo nos incomoda tanto? Porque deixa na sua mão, pessoa. É você que vai decidir. A gente gosta de tomar decisão? Não. O que o ser humano gosta? Fórmula pronta, receita de bolo, né? Eu quero saber o que eu tenho que fazer, né? Então, a gente vai buscar aqui o menor prejuízo. Ai, mas o menor prejuízo só pode ser essa criança que vai ser vítima de violência. Pessoal, você tem certeza que essa criança vai ser vítima de violência? Ou isso foi apenas aí uma manifestação, às vezes até mesmo, né? Um teste do teu paciente contigo, né? Os perversos, a gente usa aquele termo na psicanálise, né? Do gozar, gozam pela boca, pelo verbo, né? Eles adoram contar pra gente maldades que eles pensam em fazer, né? O que eles fizeram. Então, o que eu quero dizer para vocês? Embaixo tem o parágrafo único desse artigo 10º. Em caso de quebra do sigilo previsto no caput desse artigo, o psicólogo deve restringir-se a prestar as informações estritamente necessárias, ou seja, você vai falar o mínimo. Quando requisitar, aí artigo 11º, tá? Desculpa. Quando requisitado a depor em juízo, o psicólogo poderá prestar informações. De novo o verbo, ó, que fofinho aqui. Poderá. Pode. Tá? Pode. Prestar informações, considerando o previsto neste código, tá? Então, vamos lá, pessoal. Nós, os padres e os advogados, né? Temos a prerrogativa de ouvir confissões, né? Imagina se todo padre escutasse uma confissão e fosse denunciar aí os fiéis, né? Da sua igreja, da sua paróquia. O advogado que é contratado, né? Para cuidar de uma causa, né? Disse assim, você é culpado? Não, vou te atender não, né? Então, para que advogado, né? Se todo mundo for inocente. Então, nós temos o direito, né? A manter o sigilo. Essa decisão vai caber a nós, com certeza, mas eu quero que você tenha em mente que quando você decide romper o sigilo, você está correndo 98% de risco de perder o seu paciente, tá? E aí eu quero que você pense em uma outra coisa. Você acha mesmo que no presídio para onde ele talvez vá, para a delegacia onde ele foi encaminhado, ele vai encontrar um atendimento? Cadê Jéssica para me assistir aqui, a minha ex-aluna que trabalha já com isso, né? Será que ele vai receber um tratamento e ele vai conseguir melhorar, né, nessas questões? Ou ele vai sair de lá e vai cometer o mesmo crime porque não recebeu atendimento? Né? São coisas para a gente refletir. Então, eu vou contar para vocês duas situações, né, bem por alto. Aqui eu prometi para vocês que eu ia contar também os casos em que eu denunciei. Deixa eu anotar aqui porque, né, a gente esquece. Então, assim, contar para vocês que o caso mais emblemático que eu já atendi na vida, ele tá disponível aí para vocês todos baixarem, vai lá no nosso site e eu relato um caso clínico que, claro, tem autorização dela, ela é uma pessoa incrível que sempre tá aí querendo divulgar o nosso trabalho. E ela foi uma das pessoas que disse para mim, doutora, a senhora precisa ir lá na televisão, a senhora precisa ir no jornal, a senhora precisa ir em algum lugar, a senhora e os poucos outros profissionais no mundo que gostam de se dedicar a esse tipo de caso e contar que existe tratamento disponível, porque eu cheguei aqui mentindo para a senhora. Só que a partir da avaliação psicológica que a senhora fez comigo, a senhora descobriu, né, aí que não era bem aquilo que eu estava falando.
Mas porque a gente morre de medo de chegar num psicólogo e ele denunciar a gente. Então a gente não conta. E se a gente não contar, a gente não consegue lidar com as coisas e a gente acaba fazendo bobagem. E ela me disse isso. O outro caso, eu recebi alguns meses atrás, através do canal, um pedido de ajuda de um senhor do sul do Brasil, dizendo, né, que estava acompanhando os meus vídeos e ele tem fantasias pedofílicas e ele sempre morreu de medo de procurar psicólogo, psiquiatra, por medo de ser denunciado. Ele nunca se aproximou de uma criança, nunca tocou numa criança, mas ele tem fantasias e ele tem muito medo dele um dia perder aí o controle e acabar abusando e que ele quer muito receber ajuda, né? E aí ele escreveu para mim para saber se eu poderia indicar algum profissional e tal, claro que ele usou lá um pseudônimo, né, e tal. Então, olha, gente, quantas pessoas, todos esses casos de pedofilia que a gente tem aqui no Brasil poderiam ser evitados por nós, psicólogos, clínicos, forenses. Bom, aqui vou falar para vocês também das vezes em que eu fui convidada a depor, né? Uma vez eu atendi um senhor que estava envolvido numa CPI, quando tinha aquelas CPIs lá, né? Muitos anos atrás. E, enfim, alguém me arrolou lá como testemunha e me chamaram lá para depor. E aí eu conversei com ele, né? Eu falei, então, me chamaram, né? Para ir depor no processo do senhor e tal. Né? Devo dizer algo? Não devo dizer algo? O que o senhor quer? Não, doutora, a senhora não fala nada. Eu falei, perfeitamente. E aí eu sentei lá e o promotor, a senhora atende seu fulano? É seu paciente? Eu falei, sim. Há quantos tempo que a senhora atende ele? Eu falei, 3 anos. Então a senhora conhece bem a vida de fulano? Eu falei, sim. Então a senhora sabe que ele está sendo acusado de estar participando aí, tal, que ele está envolvido numa CPI? Eu falei, sim, estou sabendo. Então a senhora deve saber, né, se ele é culpado ou inocente. Eu falei, eu devo saber mesmo. É capaz que eu saiba. Ele falou, então a senhora pode contar pra gente? Eu falei, não. Esse promotor, ele deve ter uma foto minha, né, que ele joga dardo. Porque não foi a única vez que ele me chamou, né? E eu falei pra ele, não, mas a senhora e tal está sendo conivente. Eu falei, não, estou sendo conivente com nada. Se o meu cliente cometeu um ilícito, eu sou a favor que a justiça se cumpra, claro, né? Mas olhe bem pra mim, tem cara de policial civil? Não. Tem cara de delegada? Não. Tem cara de investigadora de polícia? Não. Tem cara de juíza? Não. Quem tem que tomar as providências em relação ao caso dele é a polícia e a justiça. Agora, não tem cabimento, se vocês não estão dando conta da situação, querer que eu, que sou psicóloga dele, né, resolva essa questão de vocês, né? E ele falou assim, e ele não conhecia o código de ética do psicólogo. Eu vou lhe acusar de obstrução da justiça. Eu falei, não vai não, tá aqui, ó, trouxe o código de ética, esse é seu, de presente, tá? Pode guardar para as próximas vezes, né, se eu não passar aí por esse carão aí. Tem muita gente rindo aqui, né? Pois é. Eu só tenho essa carinha, tá? De ser boazinha, porque eu sou osso duro, sou carne de pescoço. E aí é isso, entendeu? Porque nós podemos não falar. O que a gente não pode é mentir, tá? Isso jamais eu farei em situação alguma, tá? Porque eu respeito muito a lei, respeito muito a minha profissão. E os 2 casos, prof, que você falou aí que você ia contar, né, que você denunciou. Bom, o primeiro caso era um caso de pedofilia, né, que esse senhor que eu comecei a atender, ele estava envolvido aí em tráfico de crianças no norte do Brasil. Ele tinha um cativeiro para exploração sexual de crianças. E a polícia chegou muito perto de prendê-lo, né? Já estava lá a investigação e já tinham chegado perto de amigos dele. Ele viu que ele ia rodar, como se diz. E aí ele achou que era a hora dele procurar terapia, dele parar com isso, que ele falou, esse negócio vai me levar, né, pra vala, isso não vai dar certo. E eu comecei a atendê-lo e fiz com ele esse contrato terapêutico que eu faço com todo mundo. A partir do momento que você entrou aqui, você não faz mais, porque eu não vou ser conivente com nada que você fizer. Passou lá uns 3 meses, ele chega pra mim e fala assim, doutora, semana que vem eu não vou poder vir na sessão não, que eu tenho que dar um pulinho lá em Belém do Pará, resolver uns negócios, porque um capataz, um capanga lá
do lugar lá que eles tinham, entrou na Justiça do Trabalho contra mim e não era só ele, né? O dono do negócio, várias pessoas. Só contar aqui para vocês, tá? Que a exploração de crianças no Brasil e o abuso sexual contra crianças, ele geralmente é cometido dentro de casa, tá? Por pais, tios, padrinhos, avós, irmãos mais velhos, né? Pessoas da mais alta e ilibada reputação, tá? E de muitos empresários endinheirados aqui no Brasil, tá? Então não é aquele carinha esquisito que passa ali na esquina, não, tá? Eu falei assim, ah, tá, entendi. Então você tá sendo alvo aí de uma ação trabalhista. Você e o seu grupo, mas quem cuida desse assunto aí no grupo sou eu. Eu falei, tá, mas você não vai? Oi? Eu falei, não, sério, você não vai viajar pra Belém. Não, doutor, o negócio até a gente já fechou lá o lugar. Eu vou só para resolver essa questão trabalhista. Eu falei, não. Não, doutora, mas eu falei, não. O que eu combinei contigo? Eu estarei lá olhando o que você está fazendo? Não. Eu tenho certeza do que vai acontecer lá? Não. Eu tô aqui para ajudar a quem? A você. Você fez um acordo e um combinado comigo, não foi? Foi. Eu estou aqui para proteger você de você mesmo, né? Na verdade. E aí, você prometeu para mim que você não iria lá e você não vai. Doutora, a senhora vai me fazer perder, era qualquer coisa tipo 30 mil reais. Eu falei, isso aí não vai dar nem para começar a pagar o teu advogado se a polícia te pegar. Você vai gastar muito mais que 30 mil reais. E daí ele falou assim, mas a polícia não vai me pegar. Eu falei, se você entrar no avião, vai, porque eu vou te denunciar. Bom, ele ficou bravo? Muito. Muito, né? Mas ele apareceu na semana que vem, ainda muito bravo. Mas ele entendeu, né, que esse limite era proteção. Um dos teóricos que eu utilizo, né, para o manejo clínico da tese que eu criei, é por isso que esse canal tem o nome de Tese Persona, né, porque é a minha tese de doutorado, onde eu desenvolvi um método, né, inovador para atender pessoas, né, que cometem crimes graves, né, crimes sexuais ou crimes contra a vida e que têm transtornos mentais. Eu não gosto desse termo, não, mas sofrimento psíquico grave. E um dos autores que eu utilizei para construir a minha teoria foi o Winnicott, né, que diz que a gente tem que ser uma mãe ou um cuidador suficientemente bom. A gente tem que dar amor, mas a gente também tem que dar limite, né? E eu dei o amorzinho, mas eu também dei um limitezinho para ele. E aí a gente conversou sobre a frustração dele, ele acabou entendendo que eu estava tentando proteger. E uma outra situação que daí eu denunciei mesmo, alguém escreveu aqui, caraca. Depois você me conta, tá? O que é esse caraca aí. Vocês estão achando que é fácil, né? Mas, gente, eu amo tanto que eu faço, sério, assim. Acho que dá pra sentir, né? Amo muito a minha profissão, assim. Não trocaria por nada. A outra situação, deixa eu ver que horas são. Gente, são 8 horas, vocês estão me aguentando aqui ainda, né? Mas parabéns aí, desculpa o atraso, tá? Mas eu tô vendo que ainda tem bastante gente aqui online, então vou continuar, porque falar é comigo mesmo. Mal do professor. Era uma senhora, foi um caso de pedofilia feminina, né, que eu atendi, e ela abusava sexualmente das filhas pequenas, né, bem pequenas. E quando a gente começou o tratamento com ela, a gente fez esse contrato, né, só que não sabe como, porque eram filhas, né, moravam na mesma casa, como é que eu ia evitar? Então eu disse pra ela, coloca as crianças lá na avó, na tia, na madrinha, em alguém, e ela ficou me enrolando. Imagina um cliente que ameaça a nossa vida, nunca me aconteceu. Meus clientes me amam de verdade. E eu vou contar pra vocês ao longo aí dessas lives por que e como isso pode acontecer com vocês também, tá? É muito seguro trabalhar na minha área. Nunca, agora já tô entrando na outra live, né? Nunca fui agredida por um paciente, nenhum cliente meu, sequer verbalmente, tá? E eu trabalho com presos de alta periculosidade. Mas vamos voltar aqui. E essa moça começou a me enrolar e, porque minha tia não pode ficar, minha irmã, tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu dei 15 dias pra ela e na segunda semana que ela chegou, eu perguntei de novo, e aí, você já arrumou um lugar para as crianças ficarem? Não,
sabe por quê e tal, não sei o quê. Eu levantei, abri a porta e do lado de fora já estava o conselho tutelar aguardando um assistente social. E ela ficou muito brava comigo. E eu falei para ela, eu fiz um contrato claro com você. Inclusive, eu nem disse para o pessoal do conselho tutelar e para assistente social porque que eles estão aqui. Eu não rompi com o sigilo, eles nem sabem por quê. Eles estão aqui para ajudar você a arrumar um lugar para as crianças ficarem, para eu poder te atender com todo amor, carinho e dedicação profissional, tá? Mas as crianças não vão ficar com você. Se você insistir, você vai perder as crianças e a terapeuta. E aí ela cedeu e ficou muito brava comigo. Mas ela também continuou o processo terapêutico, tá? Bom, já falei pra vocês então que eu acho que a pergunta principal, agora na hora que vocês forem dormir, né, vocês vão ficar pensando, é se o que te move, né? Muita gente fica fascinado aí por essa minha área. Ai, quero ser psicóloga jurídica, forense, CSI, uau, Hannibal, Lecter, Dexter, né? Mas o que as pessoas querem mesmo é fazer perfis rápidos para descobrir se as pessoas são psicopatas e trancar essas pessoas na cadeia. Deixa eu contar um segredo pra vocês, não é ser psicólogo forense não, tá? Eu sou muito crítica da minha própria categoria profissional, estou sempre tentando melhorar como profissional e digo o seguinte, um psicólogo que a única coisa que ele vê pela frente é fechar um diagnóstico, mas ele é especialista em avaliação psicológica, ele só faz psicodiagnóstico. Eu também. Né? Eu faço isso quase todo santo dia, né? Mas o que acontece? Eu acho um absurdo você botar um carimbo na cabeça da pessoa e dizer tchau, vai embora. Vamos lá pensar para você entender? Tu vai ali no posto de saúde, porque tu deu 2 espirros, o médico olha para você e fala assim, dá cotonete no nariz, né? Que passa para fazer o teste do Covid na língua, sei lá. Faz o teste do Covid contigo, olha pra você e fala assim, então, infelizmente você tá com Covid mesmo. Aí você fala, ai meu Deus, nossa, e agora o que eu faço? Vai pra casa. Mas e se eu piorar? Isso é natural mesmo da doença. Inclusive, muita gente tem estatísticas internacionais dizendo que as pessoas pioram, têm insuficiência respiratória e morrem. Aí você olha e fala assim, mas me ajuda. Não, tô aqui só pra te dar o diagnóstico. É isso que muito psicólogo faz. Olha, você tem transtorno de personalidade antissocial. Adoram, né, esse diagnóstico, né? A gente, quando é estudante, a gente se amarra, estudar psicopatologia, a gente fica doido, né, pra encontrar um psicopata pela frente. Mas aí a gente deixa de ser estudante, a gente é profissional e a gente precisa ter responsabilidade, né? Você estudou 5 anos da sua vida pra colocar uma frase do DSM-5 lá num atestado? Acredito mais no seu potencial, né? E a minha ideia do canal, e quem foi meu ex-aluno presencial, quem começou Persona comigo, ó, tem gente me acompanhando aqui que começou Persona junto comigo, quem me segue até hoje sabe que é verdade o que eu tô falando. Gente, eu não sou blogueirinha que vim aqui, vou perder meu tempo, não. Eu trabalho de verdade na área, eu amo o que eu faço. Eu vou dizer pra vocês, nós podemos mais. Ninguém estuda 5 anos pra escrever, né, um rótulo em alguém. E aí? Acho que o teu trabalho começa aí, né? Não? É antissocial, e aí? Faz o quê? Agora eu vou ser, assim, cruel. Momento crueldade, assim. A Ana Lúcia não tá aqui, mas a Ana Lúcia, uma ex-aluna minha, diz que quando eu quero ser cruel, eu boto o óculos aqui, assim, na ponta do nariz e olho assim. Então, presta atenção aqui que eu vou te falar. Olha só, gente. Se a gente realmente estudou esse tempo inteiro só para colocar um rótulo, né, na cabeça de alguém, a gente não pode criticar esse pessoal que sai por aí pesquisando no Google lista de sintomas, né? Porque é só o que a gente está fazendo, a gente está pesquisando lista de sintomas na pessoa, né? E mandando a pessoa embora para casa. Eu acho que a gente é capaz de mais. E aí, agora o momento crueldade é o seguinte: todo mundo leu o Holocausto Brasileiro, todo mundo assistiu o documentário Casa dos Mortos no YouTube da professora Débora Diniz. Estão as dicas aqui, tá? Para vocês. Assiste lá.
A gente pegava esquizofrênico, dava banho de água fria, amarrava na camisa de força, dava eletrochoque na cabeça, injeção de Aldol e trancava no hospício. Não era isso que a gente fazia? E a gente dizia o que da esquizofrenia? Não tem cura. E aí chegou a Nise da Silveira, dentre outros profissionais brilhantes, né, que a gente teve aqui no Brasil, no mundo, Basaglia na Itália, essa galera toda, e falou o quê? Não, vocês estão errados. Tem manejo sim, peraí que a gente vai pensar aqui em formas de lidar com isso, né? E hoje em dia, como é que vive o pessoal? Gente, tá acabando o meu tempo. Como é que vive o pessoal da psicopatia? Dizendo que não tem cura. E é para isso que eu tô aqui, que eu quero que você venha trabalhar comigo, você aprenda a manejar esses casos. O Instagram tá acabando com o meu tempo, vou ter que me despedir. Tá aparecendo 10 segundos restantes, 9, 8, 7, 6, até amanhã. Escreve aqui o que você quer que eu fale.